Você está me ouvindo? Porque minha imagem está congelada. Pois eu posso começar? Pode. Pronto, porque minha imagem congelou aqui, mas eu vou apresentar, tá bom? Ok? Ok. Então, olá, eu sou Eloni, trabalhadora do Centro Espírita Fé Maria e da Associação Médica Espírita. Hoje nós vamos falar sobre o tema mediunidade. Iniciaremos com a leitura de uma mensagem e a prece de abertura, dando sequência, desenvolveremos o tema mediunidade. Eu vou ler uma mensagem do livro Espírito da Verdade, do capítulo 23. O título é No Reino da Ação. Não condene, ajude ao outro, cultive serenidade, use os próprios recursos para fazer o bem. Proceda com bondade, sem exibição de virtude. Seja qual for o problema, faça o melhor que você puder. Não admita a supremacia do mal. Fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possam agravar as complicações de alguém. Ouça com paciência e fale amparando. Recorde que você, amanhã, talvez esteja precisando também de auxílio, e em toda situação indesejável, mesmo que o próximo demonstre necessidade de reprimenda, observe, conforme a lição de Jesus, se você está em condição de atirar a primeira pedra. Então, meus irmãos, agradeço a participação de vocês, todos os internautas. Vamos nos unir em prece, agradecer ao plano espiritual, pedir assistência para que nós possamos conseguir transmitir, realizar o trabalho de divulgação da doutrina, e como nos diz que a maior caridade é a divulgação da doutrina espírita. Que Jesus, que os benfeitores nos protejam e que nós possamos continuar nosso trabalho. Então, nós vamos falar sobre o tema mediunidade. Falaremos sobre as considerações gerais, a classificação e o desenvolvimento da mediunidade. Para preparar essa nossa fala, esse nosso encontro, eu usei os livros, o Livro do Médium, Livro dos Espíritos e a Gênese, o Consolador, 2 livros da doutora Marlene Nobre, Obsessão e Suas Máscaras, e o Dom da Mediunidade. São 2 livros específicos sobre o tema, riquíssimos de conhecimento. Fisiologia Transdimensional, do Dr. Décio e André Júnior, No Invisível, de Leon Denis, Grilhões Partidos, de Manuel Filomeno de Miranda, Roteiro, de Emmanuel, e a coleção A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz, Emmanuel, Chico Xavier. Dentro das considerações gerais, o conceito de médium. Médium é um intermediário, é meio. E Kardec nos fala que todo aquele que sente em um grau qualquer influência dos espíritos é por esse fato médium. É uma faculdade inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. A influência dos espíritos é de todos os instantes, mesmo os que não creem neles sofrem sua influência. Então, mesmo se a pessoa não acreditar, não importa. Todos sofremos a sua influência. Isso está no Livro dos Médiuns, no capítulo 23. Bem, o livro No Domínio da Mediunidade, no seu capítulo 5, nos traz que a mediunidade é inerente ao homem, com a capacidade de respirar. E cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Então, é importante a gente ver que tipo de produções mentais, que tipo de sentimento nós estamos produzindo, para saber que tipo de companhias nós temos. Bem,
O Livro dos Espíritos fala que a capacidade mediúnica é simplesmente uma das funções psicofisiológicas do homem, podendo ser enquadrada como um dos sentidos que o espírito encarnado usa a fim de manifestar e desenvolver-se, no Livro dos Espíritos. E nos traz também que nós somos, na Gênesis, somos dotados da cocriação, né? Na questão 27 do Livro dos Espíritos, nos traz a trindade universal, que é Deus, o perispírito e o fluido cósmico universal. Nós gravamos há pouco tempo um vídeo sobre o perispírito, detalhando a sua origem e sobre o fluido cósmico universal. Se quiser se aprofundar. Então, nós somos dotados da cocriação, só que nós somos co-criadores menores. O princípio inteligente, ele produz, ele cria de acordo com a sua evolução. E os co-criadores maiores é um princípio inteligente dos seres evangélicos. Como nós somos dotados de cocriação, nós podemos interferir na obra divina. Como nós interferimos na obra divina? Através do pensamento contínuo, que atua sobre o fluido cósmico universal. O pensamento contínuo possui uma característica muito importante, que é a característica da indução mental. Nós podemos interferir uns sobre os outros. Daí a sustentação dessa grande teia da vida, em que um se reflete sobre os outros, o que pode nos fazer felizes ou não, dependendo do que nós construímos ao manipular o fluido cósmico universal através dos nossos pensamentos. Nós conquistamos o pensamento contínuo, a nossa maioridade, para ter o pensamento contínuo, há mais ou menos 200 mil anos, conforme o livro Evolução em Dois Mundos. Leon Denis nos traz que uma multidão de espíritos nos cerca, sempre ávidos de se comunicar conosco. E Emmanuel nos traz mais ou menos esse valor. Ele nos diz no livro Roteiro que são 20 bilhões de espíritos na erraticidade, querendo reencarnar. Então, existe uma pressão muito grande do plano extrafísico conosco, para o plano físico. E nós não conseguimos ver, né? O livro Obreiro da Vida Eterna nos traz que nós só conseguimos ver 1/8 do que existe ao nosso redor. O perispírito vê em 360 graus. Ok. Então, é como se eu pegasse uma banana, dividisse em 8 pedaços. Eu só iria conseguir ver um pedaço dessa banana. Ok? É importante a gente entender isso, porque os nossos órgãos do sentido, eles não têm essa capacidade, os videntes têm, de perceber o que existe no plano extrafísico. Eu posso continuar, que a minha imagem não está aparecendo? Ok, né? Tá certo. Eu posso continuar, pronto. Bem, então nós somos seres sociáveis, vivemos no plano... Gente, a minha imagem aqui congelou, acho que é a minha internet, vocês desculpem. Somos seres sociáveis, vivemos no plano extrafísico, da mesma forma que nós vivíamos aqui. Levamos virtudes e vícios, amores e desafetos. Do jeito que nós vivíamos aqui, enquanto encarnados, nós continuamos nessa trajetória, porque nós somos seres imortais. Bem, vivemos em simbiose, né? Na realidade, nesse momento, todos nós estamos em contato com 3 planos, né? Com 3 planos. Esse plano encarnado, que nós estamos vivendo agora, nós temos o plano microscópico, se nós fizermos uma raspagem em qualquer local aqui da nossa casa e colocarmos numa lâmina, nós vamos ver milhões de micro-organismos, né? São universos paralelos, que a gente não tem, nossa visão não tem alcance. E nesse momento, cada um de nós estamos também na companhia dos nossos guias espirituais. Então, nesse momento, nós estamos compartilhando 3 planos energéticos. Esse plano, nós estamos encarnados, um plano microscópico, né, que são dos milhões de micro-organismos, e o plano extrafísico dos nossos guias espirituais. Então, aí uma pequena amostra que a gente dá para a gente ter a consciência que os planos energéticos, eles estão sobrepostos.
Infelizmente, a gente não tem essa capacidade de detectar com os nossos órgãos dos sentidos, né? Mas aqui, a todo momento, a espiritualidade nos traz que nós vivemos compartilhando ideias e pensamentos e sentimentos com o plano espiritual, com todas as pessoas, independente de estarmos encarnados ou não. Estamos sempre compartilhando, porque nós somos seres sociais. Bem, então nós vivemos em simbiose, associação. Essa associação pode ser útil ou parasitária, né? Pode ser uma associação ruim. Bem, todos nós estamos imersos no fluido cósmico universal, né? Nós somos o princípio inteligente, como se fosse uma grande piscina. Independente do tempo e do espaço, não existe barreira entre os corpos energéticos. E a comunicação ocorre pelo pensamento. Nós pensamos no pensamento contínuo, e esse pensamento se propaga no fluido cósmico universal, carregado de sentimento. Daí o cuidado que nós devemos ter com os patógenos da alma, né? Que são a cólera, falar mal da vida alheia, desvario do sexo, demais vícios, que possuem vigoroso magnetismo animal. E no momento que eu tenho raiva, que eu estou com cólera, eu alimento os nossos irmãos que desencarnaram nesse padrão vibratório. Nós liberamos energia, né? Gritando, falando, nós liberamos energia. E os nossos irmãos que desencarnaram, fixados nesse tipo de comportamento, são alimentados. Então, a gente precisa ser vigilante a isso. Bem, a doutora Marlene traz no livro Obsessão e Suas Máscaras a origem das simbioses. E o livro Evolução do Mundo também, de Chico Xavier. Nos fala que em épocas remotas, quando nós vivíamos em tribos, né, o princípio inteligente que encarnou no planeta Terra, ao desencarnar, nós vivíamos nas tribos, e ao desencarnar, nós não sabíamos de nada que estava acontecendo. Infelizmente, ainda hoje tem pessoas que desencarnam sem buscar o conhecimento, que ficam nessa situação. Né? Mas, antigamente, na época de tribos, o princípio inteligente, ele procurava ficar perto da família, né? Com medo, ele não sabia o que estava acontecendo. E Deus, ele nos dotou de apego aos afetos, às conquistas materiais, às coisas do mundo, para que a saudade do plano extrafísico não nos levasse ao suicídio. Eu gosto sempre de usar o plano físico, que é esse que nós estamos presentemente encarnados, e extrafísico, né? Para a gente considerar que ele está aqui ao lado. É um plano energético que está convivendo, compartilhando conosco. Bem, então, ao desencarnar, nós ficávamos ao redor dos nossos afetos, para usufruir os nossos amores, as nossas conquistas, e usufruir de tudo que conquistáramos. E simbioses mentais. O que são as simbioses mentais? A alma amedrontada, diante da morte, vale-se da receptividade dos que eles choram a perda e demora-se colado ao que mais amam. O fato esses afetos estarem ao nosso redor pode servir de proteção contra o assalto de espíritos mais deprimentes. Mas isso impede que os nossos entes queridos, eles impedem a garantia da renovação do progresso deles, né? Então, apesar de todos nós termos esse dom, que somos médios, todos nós estamos conectados, a questão é que nós não temos a capacidade de visual de ver, somente os videntes. Algumas pessoas, elas reencarnam como porta-voz de entidades e espíritos. É uma bênção esse tipo de característica, né? Nós vamos falar no final do desenvolvimento da mediunidade. Então, algumas pessoas nascem. Nós vamos lá no final colocar. E essa mediunidade, ela independe do grau de moralidade. O perispírito, ele não está preso no corpo físico. Isso é muito importante a gente entender. Ele encontra-se também no centro de forças e arraigado no sangue, segundo o livro Evolução em Dois Mundos. E esse perispírito, ele se exterioriza, ele desarticula, ele se solta. Toda noite, ao dormir, o nosso perispírito se desloca, ele se desarticula, ele vai em busca das nossas áreas de interesse. Né? Nós vamos aos locais das coisas que nós temos interesse. Então, a importância da vigilância ao dormir, no nosso dia a dia.
É muito importante a gente entender que em toda manifestação mediúnica existe uma exteriorização desse perispírito, né? Ele sai, ele se expande. O perispírito na sua forma astral, porque como nós falamos, fizemos um vídeo sobre o perispírito. O perispírito é composto da porção causal, astral e dupletérico. O dupletérico, ele, quando a gente faz esses desdobramentos, ele não acompanha, ele só fornece alguma energia para que o astral se manifeste. Ele não acompanha porque a pessoa pode desencarnar, se ele sair junto com a parte astral. Bem, então vamos lá. As manifestações, eu gosto de lembrar disso, que as manifestações mediúnicas, elas também acontecem no plano extrafísico. Existe clarividência no plano espiritual, existe materialização. Quando um ser muito elevado vai, por exemplo, se materializar no nosso lar, ele necessita das energias daquele local para se materializar. Vou só responder aqui. Não posso ouvir. Ok? Então, assim, a exteriorização, bem, o livro O Consolador, na questão 388 fala que é importante identificar a especialidade que nós viemos para trabalhar especificamente. Que tipo de especialidade nós viemos. Ele traz que é importante a gente identificar porque nós temos um plano reencarnatório. E nós lembramos que Chico Xavier começou a participar de reuniões de materialização e o seu mentor espiritual falou que ele deveria evitar, porque o trabalho dele era de psicografia, que ele não desperdiçasse as suas energias nessas reuniões de materialização. Bem, a exteriorização da sensibilidade ou desarticulação das forças anímicas é que permite a liberação do ectoplasma do centro perispirítico, que nós já falamos. Então, quer dizer que nesse processo flui a força radiante. O plano espiritual chamou o ectoplasma de força radiante. Ectoplasma, fluido vital, força radiante, são sinônimos. Então, dentro das especialidades, nós temos a clarividência, clareaudiência, telepatia, psicografia, psicofonia, psicometria, materialização, bicorporidade. Na materialização, todos os centros, nós temos 7 centros principais, né? Todos os centros desarticulam. Existe a dupla vista, né? E os sonhos. Bem, eu vou falar um pouco da psicofonia inconsciente, a psicofonia sonambúlica, que muitas pessoas têm dúvida, né? Nós vemos no livro No Domínio da Mediunidade, com a Celina, e nos Grilhões Partido, no capítulo 16. Quando existe a psicofonia inconsciente, o perispírito do médium fica ligado apenas pelo cordão prateado. O perispírito se exterioriza completamente. A sua posição é de extrema facilidade, pelo cordão prateado que se exterioriza completamente. Bem, a posição do perispírito é de extrema passividade, mas ele domina, através de fios magnéticos, mentalmente, a entidade sofredora que está se manifestando, por sua posição moral. E o espírito está sempre presente para qualquer intercorrência. Nós temos um exemplo aqui, do capítulo 16 dos Grilhões Partidos. Joel, o médium, né? Falando que o corpo físico de Joel dormia profundamente, porém disciplinado, o seu espírito luz, desdobrado, permanecia atento ao lado da equipe espiritual para qualquer intercorrência. Gente, o doutor Décio Leandro Júnior nos traz que existe a consciência do espírito e a consciência do corpo físico. No caso da psicofonia inconsciente, o corpo físico está dormindo. A consciência só é a consciência orgânica, vegetativa. Mas a consciência intelectual, que é a consciência do espírito, está lúcida. O perispírito sai completamente e ele fica ao lado da equipe, trabalhando, auxiliando os irmãos sofredores que se apresentam durante as nossas reuniões mediúnicas. Bem, nós vamos passar para o segundo item, nós falamos das considerações gerais, vamos falar agora do segundo item, uma tentativa de classificação. Classificar a mediunidade contra a intensidade
o seu grau, né? Se é ostensivo ou não, que as pessoas chamam de ostensivo, aquele que tem mais manifestações, né? Bem, a mediunidade varia ao infinito. Ela vai desde a simples inspiração à forma de obsessão, que é a mediunidade patológica, ou a mediunidade gloriosa, que é a mediunidade dos santos. Então, nesse meio existem vários tipos, mas começa sempre com a simples inspiração. Lembra que nós falamos que o pensamento contínuo tem a capacidade de indução, né? Então, você pode dirigir em outra pessoa o que você está pensando nos sentimentos. Bem, dentro da obsessão, nós vamos falar um pouco da mediunidade patológica, né? Que é a obsessão, a associação de força. É o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Gente, a obsessão, ela pode se apresentar de 1000 modos, mas o significado é sempre o mesmo. É uma associação de almas em desajuste, comprometidas em aflitivas provações, que se encontram no devido tempo, para os reajustes necessários. Daí onde vem a simbiose que causa as neuroses, né? E nós temos um termo iniciado nos livros, na obra de André Luiz, sobre o que é o vampiro nesse caso. Ele nos traz, no Missionário da Luz, que é toda entidade ociosa que se vale das possibilidades alheias. E o vampirismo espiritual, ou parasitose mental, é uma expoliação completa do indivíduo que ele se encontra ligado. Ok? Bem, a doutora Marlene nos traz, que depois de todos os seus estudos, ela fez uma classificação que a obsessão acontece em 3 situações. Parceria para a prática do mal, que nenhum crime é praticado sozinho, né? Durante a noite a gente desdobra, a gente se encontra com pessoas que têm os mesmos interesses que a gente. As parcerias para os atos nocivos, né, os vícios, e a parceria principal, que é como a obsessão é conhecida, destrutiva por vingança. A gente lembra que o livro Ação e Reação nos traz falando que existe no plano espiritual as escolas de vingadores, que nós espíritas ainda não estudamos, nós não conversamos sobre isso. Nós não... Tá bom. Então, parcerias nos atos nocivos, associação destrutiva. Então, existe a escola de vingadores no livro Ação e Reação. Eles identificam qual o desejo central, que é se for o desejo em sexualidade, em bens materiais, e eles ficam fazendo a hipnose de imagens repetidas infinitamente para aquela pessoa. Essas imagens se cristalizam, se congelam, repercutindo da fisiologia orgânica, que com o tempo pode causar estragos irreversíveis. Se essa obsessão ficar muito persistente, a pessoa pode ter o seu corpo físico com lesões orgânicas, né? Bem, doutora Marlene nos traz que seja qual for o tipo de obsessão, as suas raízes estão fincadas em existência no passado. Lá no corpo causal, como eu falei, o perispírito tem o corpo causal, o corpo astral e o duplo etérico. E no corpo causal ficam todos os registros, as marcas que precisam ser limpas através de um novo comportamento, de uma nova conduta na presente encarnação. E nos traz que o meio de vencer essas obsessões é através da humildade perante o perseguidor, com mudança de conduta e cultivo da lei universal do amor. Então, o obsedado tem que doutrinar o irmão sofredor que está obsediando pelo exemplo. Em qualquer circunstância, a única resposta construtiva é perdoar e trabalhar, né? Continuar trabalhando. Agora, a classificação quanto ao agente causal. Existe a classificação anímica, espirítica e anímica-espirítica. Algumas pessoas confundem a anímica com misticismo. Na manifestação mediúnica anímica, o encarnado é quem se manifesta. Na manifestação espirítica, é o espírito. E a anímica espirítica, encarnado e desencarnado, trabalham junto e manifestam a mensagem. E a classificação, quanto ao ponto de vista fenomênico, nós temos o efeito físico, né, que foi como houve a popularização do espiritismo, que são os ruídos, movimentos, a questão das mesas, virante, deslocamento de corpos sólidos.
Então, essas manifestações físicas, umas são espontâneas, a pessoa nem sabe que está liberando ectoplasma para ter esses efeitos. E outras manifestações podem ser provocadas, né? No efeito inteligente, são os que são mais aptos a receber, a transmitir comunicações inteligentes, como Chico Xavier, que publicou mais de 500 livros, né? Esse é do trabalho dele, a psicografia. Bem, lembrando que o fenômeno anímico é aquele que o encarnado fica entre duas realidades de forma, participando de duas realidades, a forma física, a realidade física e extrafísica, como nós já temos exemplo. Por exemplo, o espírito pode se deslocar no tempo e no espaço, durante um desdobramento, indo a locais onde os eventos estão ocorrendo, já ocorreram ou ainda irão acontecer. Não existe tempo, é atemporal esse fenômeno. Pode ser no passado, no presente ou no futuro. No livro dos Médiuns, na segunda parte, que fala das manifestações perispiríticas, no capítulo 19, tem uma pergunta. Essas comunicações escritas ou verbais podem também ser do próprio espírito médium? E ele responde que sim. Um espírito que está hoje, um exemplo, numa reunião mediúnica, ele pode manifestar uma personalidade que ele viveu no século passado, em que teve uma fixação mental, e manifestar uma mensagem da personalidade daquela época, porque nós somos somatório de todas as personalidades que nós vivemos. E, nesse caso, o impacto biológico do nascimento não foi suficiente para haver o esquecimento. Então, exemplos de fenômeno anímico: a telepatia, a telecinesia, o sonambulismo, a projeção de duplos, que são os desdobramentos, bicorporidade, você pode estar em dois locais, ser visto ao mesmo tempo, a dupla vista, você está aqui na sua casa nesse momento e pode ver o que está acontecendo a longa distância, porque é atemporal. E avisos no leito de morte, acontece muito, a pessoa está num estado grave e ela vai avisar alguém, né, de algum afeto que está acontecendo. Então, isso são desdobramentos, projeção de duplos. Isso são fenômenos anímicos belíssimos, ok? E a autoobsessão, que a pessoa fica com aquela monoideia, fixação mental. E por quê? Porque ela fica com os núcleos, as matrizes rígidas no corpo causal, que ela sofreu muito por algum motivo, ou fez muita maldade, e ela criou esses carimbos e essas fixações. E pode se manifestar, né, presentemente. As manifestações espiríticas são fenômenos produzidos pelo espírito desencarnado. A psicofonia, a psicografia, nós temos a garganta ectoplasmática. O plano espiritual, durante uma reunião mediúnica, ele pode, como nós vimos, que o princípio inteligente manipula o fluido cósmico universal, que está em todo lugar, e formar uma garganta ectoplasmática e dar uma mensagem. Existe a tipologia, o próprio espírito fazer as batidas, como foi no início, né? Fazer as mesas girarem. Existe a pneumatografia, existe a mediunidade curativa, o plano espiritual pode fazer aplicações, né, do passe, a questão da água fluidificada, que nós usamos também, e outros. Existe também, como nós falamos, o anímico espirítico, onde tanto o encarnado quanto o desencarnado participam em simbioses em graus diversos, né, em simbioses úteis ou parasitárias. Nós temos um exemplo no livro Nos Domínios da Mediunidade, que nós temos um médium, Antônio Carlos, que se desdobra durante uma reunião mediúnica e vai ao local, à colônia espiritual, em que um dos trabalhadores do grupo espírita que ele trabalha, desencarnou, e ele vai até lá, em desdobramento, recebe a mensagem do amigo, do companheiro de grupo, e traz para a reunião mediúnica. Então, isso é um fenômeno anímico espiritual. Anímico por quê? O Antônio Carlos se desdobrou, né? Nesse caso precisa haver uma dilatação de todos os 7 centros, os 7 centros que nós temos, centro cardíaco,
laríngeo, coronário, né? Há uma liberação de todos os centros de forças. Ok. Nós temos também um caso muito interessante no domínio da mediunidade, que o Libório desencarna e, de início, ele fica obsediando a noiva. E a noiva entra num quadro obsessivo. Essa noiva é tratada, o Libório é levado para assistência espiritual. Tudo bem. Depois, esse espírito vem pedir ajuda aos benfeitores, porque a noiva está chamando ele de volta. A noiva está obsediando ele. Ela fica chamando através do pensamento. Isso acontece muito quando pessoas amadas por nós desencarnam, que nós ficamos atrapalhando a sua evolução, chorando, chamando a todo momento, né? Então, nós devemos evitar esse processo. Bem, vamos entrar no terceiro tópico, né? O desenvolvimento da mediunidade. O livro O Consolador, a questão 387, tem a pergunta: qual é a maior necessidade do médium? E nós temos a resposta: evangelizar-se, onde tem o instruí-vos da doutrina. E diz: antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão. O livro nos traz que os médios são como árvores. A doutora Marlene nos traz essa orientação. Os médios são como árvores. As raízes devem estar no estudo, né? A doutrina espírita está a todo momento nos chamando para o estudo. Todo momento, porque através da instrução nós vamos facilitar muito o serviço do plano espiritual. E nós estudando, nós vamos auxiliar os nossos desafetos que estão a todo momento do nosso lado. Então, os médios são como árvores. As raízes devem estar no estudo e a seiva no coração. Eles não devem lidar com interesses mundanos, porque é queda certa. O médium deve vacinar-se contra o personalismo, buscar o serviço desinteressado ao próximo. É muito importante, porque às vezes o médium começa a receber muitas mensagens, manifestações, aí assim, acaba aos poucos ele ficando vaidoso, se achando, né, mais importante do que os demais membros da equipe, da reunião mediúnica. E é muito importante essa vigilância. Nós temos esse sentimento, nós sentimos isso, mas nós devemos identificar esse sentimento, e porque nós ainda estamos em tratamento, né, nós ainda estamos no processo evolutivo, e tentar buscar essa reforma íntima, identificar, porque nós só vamos nos tratar da vaidade, do orgulho, se nós buscarmos o autoconhecimento, nos observar. Bem, Leon Denis nos traz que a boa mediunidade se forma lentamente, no estudo calmo, silencioso, recolhido, longe dos prazeres mundanos e do tumulto das paixões. E nós temos um livro da coleção André Luiz, Emmanuel, Chico Xavier, muito importante para quem trabalha, para quem quer se aprofundar sobre essa questão da mediunidade. Fala que antes de reencarnar, o livro Os Mensageiros nos fala que existe um preparo orgânico, que a pineal é ativada para o trabalho, e que nós viemos com todo o preparo orgânico e psicológico para desenvolver essa atividade. Então, se nós temos essa bênção, a mediunidade, busquemos desenvolver, busquemos estudar, como diz Leon Denis, nos afastar, né, dos prazeres mundanos. Só lembrando que nós podemos também ativar, né, a nossa pineal enquanto encarnados, através do estudo e da conduta reta. Bem, o livro Os Mensageiros nos traz que médiuns e doutrinadores saem de lá da colônia às centenas todo ano, aptos para o serviço. Mas são muitos raros os que triunfam, infelizmente. Chegam aqui, não querem assumir. Muitas pessoas pedem, né, para tirar, para desativar. Não, eu não quero participar.
mas é importante a gente entender qual é o nosso papel, qual é o nosso trabalho nesse meio. Então, resumindo o que nós falamos, mediunidade, as considerações gerais, a classificação e desenvolvimento de mediunidade. Nas considerações gerais, nós todos somos médios, somos seres sociáveis, estamos unidos pelo fluido cósmico universal como se fosse dentro de uma grande piscina. Todos nós estamos conectados numa grande teia da vida. E esse fluido cósmico universal serve de propagação do nosso pensamento. E nós usamos o nosso pensamento para induzir ideias e comportamento uns nos outros. E usamos também para melhorar o nosso padrão energético. Dentro da classificação, nós vimos que existe a classificação quanto ao grau, né, a intensidade, que pode ir da simples intuição, inspiração, ao máximo positivo, que é a mediunidade gloriosa, como diz Leon Denis, e ao máximo negativo, que é a obsessão. O agente causal, nós temos que as manifestações mediúnicas podem ser pelo ser encarnado, pelo ser desencarnado, e por ambos, né, que é anímico e espiritual. Quanto ao fenômeno, a mediunidade é classificada como fenômeno físico e fenômeno inteligente. Dentro da última parte que nós desenvolvemos, que é como desenvolver a mediunidade, através do estudo, evangelizar-se a si mesmo, através do autoconhecimento, da vigilância, praticar o trabalho para reformar-se e na persistência do bem. E lembrar que, antes de encarnar, existe o preparo de médios ostensivos, né, que infelizmente encarnam centenas anualmente, mas que não conseguem êxito. Então, gente, essa era a mensagem que eu preparei, e infelizmente a gente não conseguiu a visualização. Peço desculpa por isso, mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir a mensagem. E, nesse momento, nós vamos agradecer a Deus por esse encontro, agradeço a presença, a audiência de todos vocês, que Jesus, que os nossos guias espirituais derrame muita luz sobre todos nós, sobre o nosso planeta, que nesse momento nós estamos passando por um momento de transição, um momento de testemunho, e que nós estamos sendo avisados há muito tempo, né, e nos preparando há muito tempo, que nós tenhamos resignação, nos mantenhamos em prece, aproveitar esse momento de reclusão em nossos lares, para fazer boas leituras, nos aproximar dos nossos familiares, e que todas as pessoas que nesse momento estejam internadas, que estejam sofrendo, que estejam nas prisões, possam receber o nosso abraço fraterno, luz do plano espiritual, e que nós possamos contribuir com o plano espiritual, fazendo a nossa parte. Cada dia, os nossos guias espirituais nos buscam, nos procuram, querendo essa comunicação, que nós possamos merecer todo esse apoio e toda essa luz que nós temos tido sempre. Muito obrigada, Senhor, Maria de Nazaré, derrama, nos cubra com seu manto sagrado. Boa noite, gente. Muito obrigada.